Graças a Deus, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso plano da leitura da Bíblia em um ano. Hoje nós leremos 2 Reis, capítulo 13, capítulo 14 e o capítulo 15. Capítulo 13. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeocás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azel, todos aqueles dias. Porém Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sobre o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares, como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o poste ídolo permaneceu em Samaria. E foi o caso que não se deixaram a Jeoacás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os. Ora, os mais atos de Jeoacás e tudo o que fez e o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No 37º ano de Jeoás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Quanto aos mais atos de Jeoás e a tudo o que fez e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais, e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavalheiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória ao Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bando dos moabitas costumavam invadir a terra, à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam o homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele, e se tornou para ele, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não lançou ainda da sua presença. Morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra, 3 vezes. Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Capítulo 14. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeoadã, rei de Jerusalém. Refez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi seu pai fez,
porém segundo tudo que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava o incenso nos altos. Uma vez confirmado o reino em sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Ele feriu 10.000 edomitas no vale do Sal e tomou a Sela na guerra, e exclamou o seu nome, Joctel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que está lá: da tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram a cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloriar-te disso e fica em casa. Por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel e fugiu um para sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Ora, os mais atos de Jeoás, o que fez, o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém enviaram após eles homens até Laquis, e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Estabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efé. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falaram ao Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livres por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto aos mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez, o seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencestes a Judá, para Israel. Porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeroboão com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias seu filho reinou em seu lugar. Capítulo 15. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. O Senhor feriu ao rei e este ficou leproso até o dia de sua morte, e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra. Ora, os mais atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Azarias com seus pais e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses.
Fez o que era mal perante o Senhor, como tinha feito seus pais. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu diante do povo, matou e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Este foi a palavra que o Senhor falou a Jeú: teus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. E assim sucedeu. Salom, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá, e reinou durante um mês em Samaria. Subindo de Tirsa, Manaém, filho de Gade, veio a Samaria, feriu ali a Salom, filho de Jabes, matou e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Salom e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Então, Menahem feriu a Tirsa e todos os que nela havia, como também seus limites desde Tirsa, porque não lhe abriram. A devastou e a todas as mulheres grávidas fez ragar pelo ventre. Desde o 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Fez o que era mal perante o Senhor todos os seus dias. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio Pu, rei da Síria, contra a terra. Menahem deu a Pu 1000 talentos de prata para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Menahem arrecadou este dinheiro de Israel para pagar ao rei da Síria, de todos os poderosos e ricos, 50 ciclos de prata por cabeça. Assim voltou o rei da Assíria, e não se demorou ali na terra. Quanto aos mais atos de Menahem e a tudo o que quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Menahem com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei. Juntamente com Argob e com Arié, com Peca, estavam 50 homens dos Gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Pecaías e a tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, a Abel-Mete-Maaca, a Janoa, a Quedes, a Azor, a Gileade e a Galileia, e a toda a terra de Naphtali, e levou seus habitantes para a Síria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos mais atos de Peca e a tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor, e em tudo procedeu segundo fizera Uzias seu pai. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor. Quanto aos mais atos de Jotão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. Descansou Jotão com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai. Em seu lugar reinou Acais, seu filho. Amém, irmãos? Que Deus continue a abençoar os irmãos e que nós possamos continuar firmes nesse propósito da leitura da Bíblia. Deus abençoe a todos.